Olá! Hoje vamos falar sobre a síndrome do túnel do carpo, destacando um caso clínico, a anamnese e o exame físico. No nosso caso clínico, a gente tem uma paciente do sexo feminino de 52 anos, residente procedente de Juiz de Fora, Minas Gerais, e a profissão dela é lavadeira. Esse é um dado importante para a gente, como a gente vai ver um pouco mais para frente, já que ela utiliza ali bastante as mãos, na profissão dela. Ela chega ao consultório da unidade de saúde queixando sensações de dormência e alfinetadas na palma da mão direita do primeiro ao terceiro dedos, iniciadas há 4 meses. Então, essa sensação de dormência e de alfinetada também é um dado importante, assim como a localização dessa dor, dessa dormência, na verdade, dessas alfinetadas, que é do primeiro ao terceiro dedo, que a gente vai ver em relação à inervação, que é um dado importante também. Ela fala que o desconforto vem piorando com o tempo, e que frequentemente ela acorda de madrugada por causa desses sintomas. Essa informação também é de extrema importância para a gente, já que pode ser um sinal aí de maior gravidade dessa síndrome que ela, como a gente vai ver que ela tem, Ela também fala que o desconforto piora quando ela faz alguma atividade com a mão, o que também é relevante, e que isso está trabalhando no trabalho dela, as atividades diárias dela. Então a gente vai ver a classificação, como que isso a gente classifica de acordo com esses dados. Em relação à anamnese, os sinais e sintomas da síndrome do túnel do carpo clássica seriam a dor ou parestesia em uma distribuição que inclui o território do nervo mediano. Então aqui na imagem a gente tem, em relação à inervação sensitiva do nervo mediano, que vai que envolve os 3 primeiros dedos e a metade lateral do 4º dedo. Os sintomas podem ser notados inicialmente à noite e despertar os pacientes durante o sono, como a gente viu no caso clínico da nossa paciente. A dor geralmente é provocada por atividades com a mão, principalmente quando há uma flexão sustentada do punho. Então esse seria o movimento aí em que os pacientes sentiriam mais dor. É uma necessidade de investigação quanto ao envolvimento motor que leva à fraqueza a usar as mãos, porque isso pode estar relacionado a um caso mais grave e tardio da síndrome do túnel do carpo. Então, quando há fraqueza, tem que ficar atento, em relação à gravidade da síndrome. Aqui tem a classificação dos sinais clínicos da síndrome do túnel do carpo. A gente vai dar uma passada um pouco mais rápida, já que aqui não é o nosso objetivo detalhar essa classificação, mas é importante para a gente fazer o manejo da síndrome do túnel do carpo, classificando aí se ela é sintomas leves, se tem sintomas moderados ou sintomas mais graves. Então, aqui, por exemplo, a gente tinha comentado da nossa paciente em relação ao sono, que a gente já vê que nos sintomas mais graves aqui, os sintomas geralmente atrapalham o sono rotineiramente, enquanto os sintomas moderados ocasionalmente, mas não rotineiramente atrapalham o sono. Enquanto aqui nos sintomas mais leves, elas não atrapalham o sono. A gente também tem aqui nos sintomas mais leves que não tem perda sensorial ou fraqueza, enquanto já nos sintomas moderados tem uma perda sensorial de uma distribuição do nervo mediano, e já nos sintomas graves tem uma fraqueza nesse mesmo território. Aqui também nos sintomas mais graves a gente vê que as atividades diárias são atrapalhadas pela síndrome do túnel do carpo, já que os pacientes não são capazes de fazer as atividades que eles faziam antes. Já nos sintomas moderados, interfere também na capacidade funcional do paciente ali da mão, mas as atividades diárias ainda são capazes de serem feitas pelo paciente. Então a gente tem um panorama aqui de como que é essa classificação, para a gente saber como a gente vai manejar, como vai ser abordado também. Em relação ao exame físico, primeiro a inspeção, a gente pode avaliar a presença de hipotrofia na região tenar, enquanto a hipotrofia nas outras regiões indica compressão de outros nervos, ou do nervo mediano numa localidade mais proximal. Mas então a gente tem que ficar atento principalmente à região tenar. Tem o teste de sensibilidade, em que a gente usa uma agulha e um algodão,
E aí a gente vai testar a sensibilidade tátil e dolorosa em toda a mão do paciente, como a gente vê aqui no vídeo. Quando há síndrome do túnel do carpo, vai haver uma sensibilidade do segundo, terceiro e metade do quarto dedo, que estarão diminuídas, né, essa sensibilidade, em face volar. E vai ter uma presença de deficiência na eminência tenar, que quando isso acontece, né, indica a compressão mais proximal do nervo mediano. A gente também tem um teste de força. E a gente tem que destacar também que essa perda de força vai acontecer mais tardiamente, né, na síndrome do túnel do carpo. E os músculos da região tenar são os mais acometidos, como a gente viu nos slides anteriores também, onde poderia ter hipotrofia, né, na inspeção. E a gente aqui, nesse teste de força, vão ser feitas manobras contra a resistência, de abdução do polegar e de oposição dos dedos. Então aqui a gente tem a abdução do polegar, assim como a resistência, né, sendo feita pelo teste, e a oposição dos dedos também. Sempre contra a resistência. A gente tem a manobra de Fallen, e nela a gente faz com que o paciente traga as superfícies dorsais das mãos, né, uma contra a outra, como a gente está vendo aqui, fazendo uma hiperflexão do punho, sendo que os cotovelos permanecem flexionados. Esse sinal é positivo quando há uma reprodução dos sintomas do paciente nos dedos medianos inervados. Então, seria, por exemplo, se o paciente tem dor, reproduziria como dor, ou se ele tem parestesia, ou se ele tem ambos, teriam que ter uma reprodução dos sintomas que ele já tinha, né, que ele já relatava na anamnese. O teste de Tinel, ele é realizado com uma percussão firme ao longo do nervo mediano, imediatamente proximal ou no topo do túnel do carpo, como a gente está vendo aqui. Ele é positivo quando há uma reprodução também dos sintomas do paciente a essa percussão. No teste de Durkheim, a gente vai ter uma pressão sobre o ligamento transverso do carpo, como a gente vê aqui na anatomia, né? A localização, e aqui a gente vê a pressão sendo realizada. E também um resultado positivo seria quando houvesse uma reprodução dos sintomas que o paciente já relatava. A gente também tem o teste de elevação da mão, em que o paciente levanta as mãos acima da cabeça e permanece nessa posição por 1 minuto. Esse teste é positivo, caso os sintomas também sejam reproduzidos, assim como nos outros testes que a gente viu. E é isso. Muito obrigado.